Seja bem-vindo a esta edição do Sport DR. Quinta-feira, dia 1º de setembro, vamos trazendo informações sobre o Futsal São Lourenço, equipe que vai à quadra no sábado, dia 3, contra a equipe de Caçador Futsal pela Copa Santa Catarina. Em São Lourenço do Oeste, teve a estreia da disputa da Bocha 48 pelo 29º Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Pela mesma competição, teve início também as disputas do Bolão 23 pela chave B no naipe masculino. O futsal vai ter estreia da categoria Master na noite desta sexta-feira, dia 2. A rodada conta com 3 jogos, sendo um deles pela categoria Força Livre no naipe masculino pela classe A. Em Camporê, vai rolar a bola no ginásio do Padilhão. Amanhã à noite, 4 jogos serão disputados pelo Campeonato da Indústria, Comércio e Agricultura. Fique ligado, essas e outras informações você acompanha aqui no Sport DR. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Na Império Esportes você encontra todos os artigos esportivos que precisa, seja para uma corrida, futebol de campo, futsal, vôlei ou aquela caminhada para desestressar. Faça-nos uma visita. Estamos na Rua Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp. Estamos no 49-3344-1151. Voltamos com o Sport DR e hoje o assunto é futsal. Futsal São Lourenço vai à quadra no sábado contra a equipe do Caçador pela Copa Santa Catarina. Para conversar um pouquinho mais sobre a competição, conversamos com o professor Rodrigo Ferretti, técnico do Futsal São Lourenço. Professor, seja bem-vindo ao Sport DR. Obrigado, Alípio, pelo convite. Dizer que é sempre um prazer retornar para falar do Futsal São Lourenço e das nossas programações e dos nossos compromissos. Professor, como é que está a programação do Futsal São Lourenço nessa semana, já que a equipe vem de um jogo e já está se preparando para uma competição um pouquinho diferente? Então, a gente jogou no sábado passado, sexta-feira passada, contra a equipe de Tubarão, empatamos o jogo em 1-1. Foi um jogo onde eu acho que a nossa equipe se comportou muito bem. Em alguns momentos do jogo conseguiu anular a situação do jogo que Tubarão tinha, muito especificamente com o pivô, com o Daniel. Depois acabamos sofrendo um gol numa situação de bola parada, onde na nossa bola parada nós geramos a oportunidade de contra-ataque para a equipe de Tubarão. Mas um pouco tempo depois, numa movimentação nossa entre o Vareja e o Cadu, o estreante Cadu, nós conseguimos empatar o jogo e acabou dando números finais, apesar de ambas as equipes terem tido oportunidades para ampliar o placar. Essa semana é uma semana que a gente tem cheia, iniciou na segunda-feira, com foco no jogo contra Caçador pela Copa Santa Catarina. A Copa Santa Catarina desse ano é um pouco diferente do que foi nos anos anteriores. Os anos anteriores era uma chave só, esse ano nós temos 2 chaves e equipes bastante competitivas, a gente vai para o segundo jogo contra a equipe de Caçador e na primeira partida dentro da nossa casa foi um empate. Então agora, nesse momento, a gente tem a missão de ir em busca pela vitória para que a gente continue com possibilidade de classificação. Professor, o primeiro confronto contra o Caçador, abriram uma caixinha de ferramenta e tiraram umas ferramentas até curiosas daquela caixinha. Como é que é a tua avaliação daquele jogo? E o que tu traz de experiência daquele confronto? Então, aquele jogo ali, a equipe de Caçador optou por uma marcação baixa, acabando marcando praticamente ali depois dos 3 metros do vôlei, ali na quadra de defesa. E a nossa equipe jogou com muita posse de bola, finalizou bastante, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve em gol. Então, o que fica de ensinamento para a gente, o que a gente veio trabalhando? A gente vem trabalhando a redução da quadra, porque esse campeonato jogado na Copa Santa Catarina é diferente daquilo que a gente vinha jogando na Série Ouro, que se jogou na Copa do Brasil, que se jogou em todos os outros anos. As equipes da Copa Santa Catarina
na sua grande maioria, elas optam por marcar baixo, né? Por ser mais defensivas e reativas. Então a nossa equipe acaba ficando com bastante posse de bola. Depois desse jogo acabou acontecendo o micro-regional, que para nós foi interessante, que nós encontramos equipes do mesmo porte e que também impuseram a mesma forma de jogar. Então a nossa equipe conseguiu ali, apesar do menor número de atletas, impor uma forma de jogar que tivesse mais posse de bola, né, buscando algumas oportunidades de passe para frente. Então eu acho que a partir dali começou a nossa adaptação a essa forma de jogar. O Caçador andou mexendo algumas peças do elenco e trouxe alguns jogadores um pouquinho mais do rabisco. Isso pode ser um problema para o futsal São Lourenço? Então, eu já tinha visto esse movimento da equipe de Caçador, né? Um deles inclusive era o Vaé, que acabou não vindo jogar. E acaba que a gente já contra a equipe de Tubarão também teve momentos nós organizamos a defesa para que tomasse cuidado com o rabisco, né? Já que eles tinham o Moura, o Zazá, né? Acho que o Marcelinho, outros jogadores ali que poderiam impor essa forma de jogar do 1 contra 1. O Moura acabou saindo, né? Pelas notícias que eu vi, ele acabou saindo antes do jogo. E aí, mas mesmo assim a gente optou, mantendo a marcação, que quando a gente pegasse esses jogadores de rabisco na ala, que a gente fechasse a ala, o cara do meio descia um pouco, para que impedisse que o cara do rabisco criasse situações de 1 contra 1 e que ele tivesse o passe para o pivô. E a gente conseguiu ali igualar o jogo. A gente vai com a mesma proposta defensiva ali para o jogo contra Caçador. Mas eu ainda acredito que em algum momento essa defesa vai ser baixa, né? Porque elas não impõem um risco maior. Porque se você fica muito tempo com a bola, em algum momento você vai errar e vai dar oportunidade para o adversário. E aqui no jogo contra nós dentro de casa, eles acabaram conseguindo sustentar o jogo em 0-0 durante muitos momentos nessa marcação baixa. Então eu acredito que em algum momento eles vão usar esse artifício. Do primeiro jogo lá no início da competição e agora, mudou bastante o elenco do futsal São Lourenço. Como é que está a composição para esse desafio de sábado? Então, nós temos sofrido nos últimos 40 dias com muitas trocas de jogadores, umas situações que não dependem de nós, comissão técnica, nem muito da diretoria, porque são jogadores que recebem propostas de outros clubes e propostas que em algum momento se tornam irrecusáveis e o jogador acaba optando por sair, né? Alguns jogadores, inclusive, pagando a própria multa rescisória. Então, são situações que fogem do nosso planejamento. E nos últimos 40 dias, uma média de 6 jogadores foram trocados. Foram 6 jogadores e vieram 6 jogadores. O que isso traz de prejuízo para a equipe? O prejuízo que nos traz é que os jogadores que saem, você tem que implementar toda a forma de jogar de novo que a sua equipe tinha, porque querendo ou não, a nossa equipe tinha uma identidade, tinha uma forma de jogar. Então esses jogadores vêm de outros clubes com a forma de jogar de outros clubes e nós não estamos no início de temporada, nós estamos em setembro, né? É o 9º mês do ano, então quer dizer, esses jogadores estão com as formas de jogar das outras equipes arraigadas na cabeça, então a gente tem que mudar a forma de jogar, criar intimidade entre eles e os outros atletas da equipe e dar conjunto, né? O famoso entrosamento. Então isso leva algum tempo. E sem falar da forma física, porque o jogador que está na outra equipe, por mais que ele esteja jogando, a nossa intensidade de jogo é diferente. Nossa forma de jogar estruturalmente é diferente. A nossa equipe, por mais que o adversário seja qualificado, tem pressionado em todos os jogos. E às vezes na equipe que o outro atleta estava jogando, era uma forma de jogar diferente. A nossa equipe tem uma defesa mista, que ora ela é individual e tem um momento do jogo que ela é zona. Então, e em outras equipes, os atletas jogam totalmente individual. Então, a gente tem que adaptar isso, criar um conjunto, dar intensidade ao jogo. E isso não é feito em 30 dias. Né? Isso não é feito em 30 dias. Então, é preciso de tempo para que a equipe entrose, ganhe forma, ganhe conjunto, para que volte a ter bons rendimentos. Nós já conseguimos uma melhora
né? Jogamos bem contra a equipe de Tubarão. Só que para esse jogo de sábado agora é crucial que a equipe vá bem para buscar os 3 pontos, porque os 3 pontos nos mantêm vivos na competição. Essa questão de sobrevivência na competição tá bem pesado nesse momento. Futsal São Lourenço ele está em segundo. Perfeito. Mas está beirando ali o terceiro e o primeiro. Como é que fica a questão da classificação com esse resultado que tomara que seja positivo? O resultado positivo nos coloca ali na primeira colocação. Apesar do nosso empate em casa, a equipe de São Francisco acabou perdendo em casa para a equipe da Chaxiense e isso nos deu ali uma sobrevida, vamos dizer assim, apesar do resultado não foi positivo, né, porque nós empatamos em casa, do resultado adverso dentro de casa, isso nos deu uma sobrevida. Ganhando, isso nos coloca na primeira colocação, aguardando o resultado de São Francisco. E 3 pontos nos distancia da equipe de Caçador, né, o que é mais importante. Porque hoje nós e a equipe de Caçadores estamos empatados com 4 pontos. Né? E a equipe de São Francisco, se eu não me engano, tem 6 pontos. Então é importante que a gente ganhe para ir à primeira colocação e começar a botar alguma distância entre nós e o segundo e o terceiro colocado. Então esse resultado de sábado é extremamente crucial. Mas assim como é crucial para nós, é crucial para o Caçador. Então vai ser um jogo difícil, porque as duas equipes vão buscar o resultado e a gente vai ter que estar ali muito atento para que nenhum erro vá nos prejudicar. Professor, e passado esse jogo, como é que fica a agenda do Futsal São Lourenço? Então, agora nós aguardamos a federação, né? A partir do jogo contra a equipe de Caçador, haveria um jogo contra a equipe de Jaraguá, mas esse jogo foi retirado da tabela, né? A equipe de Jaraguá joga o mata-mata pela Liga Nacional, então esse jogo foi retirado e a gente aguarda a federação remarcar o jogo. Nós já temos a notícia de que a federação está tentando remarcar aí esse jogo por volta do dia 15 e dia 16 e que a partir daí deve ter jogo ali também no dia 20 e aí então só em outubro. Então deve ter ainda mais 2 jogos em setembro. Se eu não me engano, contra Jaraguá, São Francisco e Curitibano seriam esses jogos aí que a federação está tentando remarcar. Mas nós seguimos aguardando aí para ver o que ainda vai rolar no mês de setembro. Essa indecisão da federação atrapalha bastante a preparação de um plantel, né? Na verdade, sim, porque se os jogos já fossem lançados todos, né, a gente já sabia que período que nós teríamos de preparação entre um jogo e outro. E aí a gente pode planejar, por exemplo, dar um aporte físico maior aos atletas ou tentar aumentar a intensidade do treino, né? Mas como a gente aguarda a federação marcar, a gente trabalha para este final de semana e aguarda aí a definição para que a gente saiba dos próximos compromissos. Mas nós entendemos que em Santa Catarina tem muitos times da Liga Nacional, né? E isso, querendo ou não, mexe muito com a tabela. Então a gente aguarda aí para que os confrontos sejam marcados e tenha os próximos jogos do campeonato. A prévia da Liga Nacional acontece em Santa Catarina, de certa forma. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação no Esporte DR. Boa sorte e bons jogos. Eu que agradeço. Obrigado. E a você que acompanha o Esporte DR, fique ligado. Na sequência, o andamento das competições de São Lourenço do Oeste e região. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Na Império Esportes você encontra todos os artigos esportivos que precisa, seja para uma corrida, futebol de campo, futsal, vôlei ou aquela caminhada para desestressar. Faça-nos uma visita. Estamos na Rua Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp. Estamos no 49-3344-1151. Voltamos com o Esporte DR, vamos trazendo informações sobre o esporte de São Lourenço do Oeste. Está em andamento a 29ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. O JASL, na noite de ontem, teve início as disputas da bocha na modalidade 48.
A primeira passada aconteceu na sede no Bar do Nene, lá no distrito de Presidente Juscelino, sendo que os resultados foram os seguintes. O Bar JMB conquistou 355 pontos, o Charlottes Futebol Clube conquistou 20 pontos, a equipe XBet 99A conquistou 310 pontos, o Bar do Nene Vasco da Gama Gordo marcou 395 pontos, o Vasco da Gama Bar do Nene Gordo 2 marcou 290 pontos, a Bodega do Sela 310 e o Três Voltas, equipe B, conquistou 245 pontos. Nova rodada será realizada amanhã no Centro Esportivo aqui na sede da cidade. Também na noite de ontem, quarta-feira, dia 31, foi realizada uma passada pelo Bolão 23. Os resultados são válidos pela chave B, sendo eles os seguintes. Chiquinho Paisagismo de um Menino Pesque Pague A, 509 pinos derrubados. SC Braca Pasta Whey, 448 pinos derrubados. Mecânica Pisquila Laboratórios Gobi Império Esportes A, 506 pinos derrubados. Macedo Corretor de Imóveis, 518 pinos derrubados. Esquadrias Mesari CR Retífica, equipe B, foram 364 pinos derrubados. A equipe dos Os Amigos fez 499 pinos. A Esquadrias Mesari CR Retífica, equipe A, não pôde comparecer à pista na noite de ontem. Em comum acordo com os demais jogadores, os esportistas terão a oportunidade de lançar as suas bolas na terça-feira, dia 6. Eles participam da etapa microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Na noite desta quinta-feira, dia 1º de setembro, há uma nova passada de Bolão 23 pelos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Dessa vez, quem vai estrear é o naipe feminino, sendo que as equipes convidadas a comparecer à pista são as seguintes. Chiquinho Paisagismo de um Menino Pesque Pague A, Terceira Idade, Zanella, Bellatrix Futebol Clube, AS Tintas, XBet 99A, Mecânica Pisquila Laboratórios Gobi Império Esportes A e Mecânica Pisquila Laboratórios Gobi Império Esportes B. A passada tem início por volta das 19 horas e só finda assim que todas as equipes participarem. Para saber os resultados, fique ligado amanhã no portal destaqueregional.jor.br. Em se tratando de futsal, vai ter rodada amanhã no ginásio Adilson Rogério da Croce. 3 jogos estão agendados, conforme programação do Comitê Desportivo Municipal, sendo a novidade a estreia das disputas da categoria Master no naipe masculino. O primeiro confronto está previsto para iniciar por volta das 19 horas e 15 minutos, sendo que vão se enfrentar XBet 99A versus Chiquinho Paisagismo de um Menino Pesque Pague A. O confronto é válido pela categoria única dessa modalidade. E logo na sequência, o Tijuana Futebol Clube vai encarar o SC Pasta Whey pela categoria Master também. E para fechar a noite, no último jogo da rodada, com início previsto para as 21 horas e 15 minutos, a equipe Real Madrid vai encarar o União São Francisco Futsal. O jogo é válido pela classe A no naipe masculino. Em Campoerê também vai ter corre da bola pesada na noite desta sexta-feira, dia 2. Os jogos estão agendados para acontecer no ginásio João Teles Padilha, o Padilhão, sendo que o primeiro confronto é válido pelo naipe feminino, onde haverá o confronto entre Centro Bairro Melo versus a equipe Elétrica Sansão, Espaço Márcia Schweninger. Início do confronto está previsto para as 19 horas. Os outros 3 confrontos da noite são válidos pelo naipe masculino, categoria Força Livre. A partir das 19 horas e 45 minutos, haverá início o confronto entre Mecânica Lunenburger, Metalúrgica Falcão versus Madeireira Fávero e Filho. O resultado é válido pela chave A. Logo na sequência, entra em quadra a equipe Faxinal B versus Futsal Falcão. Logo na sequência, por volta das 20 horas e 30 minutos, entra em quadra a equipe Faxinal B versus Falcão Futsal. O resultado será acrescido às disputas da chave F. Pela mesma chave, logo na sequência, há o confronto entre Real Madruga Futebol Clube versus Itacar Autoelétrica. Esse confronto está previsto para iniciar por volta das 21 horas e 15 minutos. Para ficar bem informado sobre o esporte de São Lourenço do Oeste região, fique ligado no portal Destaque Regional. E se quiser receber as notícias em primeira mão, siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no YouTube. Muito obrigado pela tua atenção e amanhã voltamos com mais um Esporte DR.